Olá, internet! Hoje eu quero falar sobre hábitos e consequências. Hoje de manhã eu acordei mais cansado do que o normal. Eu saí da cama lá pelas 7h30 ou 7h40. Como eu estava mais cansado, eu não tinha energia ou a disposição para ir na academia. Então, em vez disso, eu só levei a minha filha na escola e depois passei no supermercado. E aí eu cheguei em casa e eu nem tinha energia para treinar em casa. Eu tenho algumas coisas para fazer exercício físico em casa, mas eu estava sem energia. E aí eu tenho que me perguntar, né, mas por que eu estava sem energia? Eu acho que muitas vezes nós não nos damos conta de por que nós estamos nos sentindo de uma certa forma, seja ela positiva ou seja ela negativa. E daí a importância de pensar aquilo que nós fazemos, né, os hábitos que nós temos, as ações que nós fazemos ao longo do dia, nós pensarmos nelas não só como coisas isoladas que nós fazemos, mas como uma espécie de uma corrente, uma cadeia. Então, se eu penso, ok, se eu acordei hoje cansado, por que eu acordei hoje cansado? E eu posso me lembrar, ok, o que eu fiz ontem de noite? Eu terminei de assistir um filme, o filme do 50 Cent, até, que é um filme muito bom, de 2005. Eu terminei de assistir o filme dele lá pelas 11h40 da noite. E aí eu fui dormir. Ok, mas por que eu estava assistindo um filme às 11h40 da noite? Porque antes eu fiquei mais tempo acordado ou mais tempo na frente do computador na parte da noite, porque eu tinha um trabalho para terminar. Eu tinha uma tarefa voltada para estudos, para uma aula que eu estou fazendo, um curso que eu estou fazendo, e eu tinha que entregar um trabalho até quarta-feira de noite. E foi só quarta-feira que eu tive aquela energia de ter que terminar, e eu consegui terminar lá pelas 10 da noite, mais ou menos, talvez um pouco depois das 10. Então, quando eu penso, ok, por que eu acordei? Por que eu não fui na academia hoje de manhã? É porque eu acordei mais cansado. Mas por que eu acordei mais cansado? É porque eu estava até tarde fazendo um trabalho. E depois eu fui assistir um filme porque eu acho que tem aquela coisa que se nós não dormimos até um certo horário, é como se a gente ficasse cansado demais e aí a gente não consegue dormir depois. Então, se eu não vou dormir às 10 da noite, então eu fico cansado demais e aí eu vou dormir só à meia-noite. E aí eu posso até pensar, não é? Por que eu não terminei esse trabalho antes? E aí parte disso tem a ver com eu estava trabalhando ao longo do dia. E o dia ele foi mais complicado em termos de tarefas que eu tive que fazer, né? Coisas surgiram e isso acabou me impedindo de terminar, sei lá, quarta-feira de manhã. E eu tenho que continuar voltando nos meus dias para pensar, né? Mas por que eu não fiz isso na terça-feira? Ou na segunda-feira? Ou no domingo? Ou no sábado? Porque eu tive 2 semanas para fazer essa tarefa. Mas eu acabei só, de fato, concluindo esta quarta-feira. Na verdade, eu tinha feito a tarefa 2 semanas atrás, só que aí eu percebi que eu não precisava ter feito há 2 semanas atrás, e eu tinha mais informações, né, mais contexto sobre o curso, e aí eu pensei, ok, eu posso fazer essa tarefa de uma forma melhor. Então eu pensei em refazer. Só que eu só consegui, de fato, refazer 2 semanas depois. Eu acho que quando nós pensamos, né, sobre por que nós estamos em certo ponto da vida, seja de uma forma positiva, né, sucessos que nós temos ou felicidades, conquistas que nós temos, ou sejam coisas que não estão indo bem, né, frustrações ou tristezas, enfim. Eu acho que muito disso acaba sendo uma consequência dos nossos hábitos. E no dia a dia pode
não parecer óbvio, né? Por que que eu estou me sentindo assim, dessa forma? Ou por que que eu estou insatisfeito com relação a esse aspecto da minha vida? Eu acho que se nós voltarmos, às vezes não são dias, né? Porque eu me sentir cansado é meio que óbvio de ser porque eu dormi 7 horas em vez de 8 ou 8:30. E isso faz uma diferença muito grande. Mas quando nós pensamos em coisas mais, né, que são maiores na nossa vida, né? Por que que eu não tenho a condição financeira que eu gostaria de ter? Ou por que que eu não tenho o emprego que eu gostaria de ter? Ou por que que eu não tenho uma casa? Ou, né, qualquer coisa que seja que a pessoa ela não tenha, ou que ela não tenha ainda. Eu acho que muito disso tem a ver com as escolhas que nós fazemos, né? E os hábitos que nós temos, né? Eu acho que, eu acho que pensar a longo prazo é difícil. E pensar a longo prazo, eu quero dizer, pensar a longo prazo não é apenas, sim, daqui a 5 anos eu quero fazer tal coisa. Mas eu tenho que pensar a longo prazo, mas agir no futuro. Então, se daqui a 3 anos ou 5 anos eu quero ter certas coisas na minha vida, eu quero ter atingido certas vitórias, certas conquistas, então eu tenho que pensar, né, no meu dia de hoje, né, no agora, nas coisas que eu estou fazendo hoje, né, nos meus hábitos. Quais são as coisas que eu posso fazer que vão me levar até essa visão que eu tenho, né, até essa ambição, esses desejos que eu tenho. E quando eu digo que é difícil pensar a longo prazo, a dificuldade está em conseguir entender essa cadeia, né, essa corrente de ações que são os meus hábitos, né, que é aquilo que eu faço no meu dia a dia, ao longo da minha vida, né, ver a relação que existe entre esses hábitos, né, aquilo que eu faço hoje, e como isso vai construir ou não o tipo de vida que eu quero. Então, eu acho que isso funciona tanto para o positivo quanto no negativo, não é? Às vezes a pessoa ela tem uma saúde ruim. Eu comentei no vídeo de ontem que eu fiquei doente várias vezes num período de 10 semanas. E isso é fruto das minhas escolhas, é fruto dos meus hábitos. E se eu quero parar de ficar doente, eu tenho que mudar aquilo que eu faço. Então não é só ter uma visão de, no futuro eu quero ter uma saúde boa, mas quais são as coisas que eu posso fazer hoje que vão me ajudar? E às vezes, eu acho que essa é a parte que é contraintuitiva. Às vezes, o que nós precisamos fazer é parar de fazer alguma coisa. É parar de tomar café. Ou parar de ver coisas, sei lá, no Instagram, ou no Twitter, ou no YouTube. Né? Parar de conversar com certa pessoa. Né? Tudo isso são hábitos que nós temos. São ações que nós fazemos ao longo do dia. E que muitas vezes nós não nos damos conta de que nós já estamos fazendo essas coisas. Então é isso. Essa é a minha reflexão de hoje sobre eu não ter ido na academia. Eu quero ver se eu vou mais tarde. Talvez depois do trabalho, ou talvez eu faça algum treino rápido em casa. Mas é isso. As coisas que nós fazemos, elas têm consequência. E é importante saber, né? Em qualquer momento que eu esteja na minha vida hoje, como eu estiver me sentindo, como eu estiver financeiramente, ou nos meus relacionamentos, amizades, coisas que eu tenho, coisas que eu não tenho. É sempre importante pensar, né, o que eu fiz ou deixei de fazer para estar nessa condição hoje, né? E o que eu posso fazer para ter uma condição diferente no futuro. É isso.